Bom, falar em pensar que é bom, tá difícil. Tá difícil também entender a nossa política de vacinação aqui no Brasil. E todo dia é um sobressalto, todo dia é uma novidade. E a gente não consegue se livrar de uma sina desse país, que acho que vem do descobrimento, acho que vem da chegada dos portugueses aqui, e eu me sinto à vontade para falar porque sou português, então tá tudo em casa. A gente não se livra dessa sina de manda quem pode e obedece quem tem juízo. A gente não se livra disso. E quando esse adágio, essa frase popular acontece numa área essencial, crucial, como a saúde pública, ele pode ser muito perigoso. E quando quem manda não entende nada de saúde, aí isso termina sempre muito mal, termina invariavelmente em mortes. Então eu estava lembrando aqui que essa frase lapidar, dita pelo nosso ex-ministro Eduardo Pazuello, aquela frase que todo mundo lembra, né? Ele falou, sem constrangimento aparente, que a coisa era simples. Um manda, o outro obedece. Ele estava se referindo a uma ordem do presidente Jair Bolsonaro, isso foi em outubro do ano passado, dia 22. Quer dizer, vai completar um ano agora. Já completa um ano dessa frase, é simples assim, um manda, o outro obedece. E o ministro da época, Eduardo Pazuello, ele falava sobre a desautorização que ele recebeu do presidente, de forma pública também, para não comprar 46 milhões de doses da Coronavac. Porque era chinesa, porque era a vacina do João Dória, de São Paulo. Então ali foi um daqueles episódios trágicos de cancelar a compra, de não comprar a vacina, né? A gente estava numa fase ainda delicadíssima e só piorou depois daquele período. E foi isso, aconteceu com a Pfizer também, o presidente não quis comprar, achou que estava caro, enfim. E aí, em outubro do ano passado, teve essa frase lapidar, com a proibição que veio do presidente. O ministro Pazuello falou assim, é simples assim, pessoal, um manda, outro obedece. É isso, e ainda risada e tal, aquela coisa toda. E por que eu estou falando disso? Porque quase um ano depois, acontece de novo. O presidente Bolsonaro achou que vacinar adolescente com Pfizer era perigoso, achou isso, um sentimento. Ele teve esse lampejo, assim, esse insight. Achou que era perigoso, falou com o ministro da Saúde falou, não, então tá bom. Então vamos indicar para que não haja mais vacinação de adolescente, de 12 a 17. E é muito estranho tudo isso, porque a orientação do Ministério para suspender a vacinação, ela não atinge, por exemplo, os adolescentes com comorbidades. Então, eu não sou formado em medicina, não entendo nada de medicina, mas algumas coisas de lógica a gente consegue dominar. Então, qual é a explicação de uma vacina ser perigosa ou representar um risco para adolescentes que não têm doença e essa mesma vacina não ser um risco para quem tem doença? Quer dizer, a pessoa mais vulnerável, o adolescente com comorbidade, esse vai ser vacinado. O adolescente, em tese, não vai ser vacinado. Eu não consigo entender. Por mais que eu me esforce, eu não consigo entender. E aí ontem, na live de quinta-feira do presidente, que sempre reserva grandes emoções, o ministro Marcelo Queiroga confirmou mesmo que foi o presidente que, numa conversa com ele, indicou que não deveria ser feita essa vacinação. O presidente falou o seguinte aqui, ó. A minha conversa com Queiroga não é uma imposição. Eu levo para ele o meu sentimento. O que eu leio, o que eu vejo, o que chega ao meu conhecimento. Vamos ouvir melhor, na voz do próprio presidente Bolsonaro, o áudio da live de ontem. Ele ao lado do ministro da Saúde. O senhor tem conversado comigo sobre esse tema e nós fizemos uma revisão detalhada no banco de dados do DataSUS. A minha conversa com o Queiroga não é uma imposição. Eu levo para ele o meu sentimento, o que eu leio, o que eu vejo, o que chega ao meu conhecimento. É um sentimento. Quem nunca teve um sentimento? A gente tem um sentimento ruim às vezes, né? Só que o nosso sentimento não implica numa mudança do plano de vacinação de um país inteiro em plena pandemia.
É diferente, né? É diferente. E aí, no outro trecho dessa live, o presidente falou o seguinte, ó: é nisso que se transformou o Brasil, quando se deu amplos poderes para governadores e prefeitos gerir essa questão. Se fosse por parte do governo federal, apenas teríamos uma determinação e estaria tudo resolvido. E aí disse mais aqui: se tivéssemos efeitos colaterais graves, quero saber quem vai se responsabilizar. E aí encerrou o presidente Bolsonaro dizendo: nós aqui estamos fazendo a coisa certa. Estamos vendo, a gente está vendo mesmo, está fazendo a coisa certa. Está fazendo a coisa certa. Primeiro que assim, o presidente insiste nessa mentira, ele insiste, eu acho que ele acaba acreditando no que ele fala, de tanto que ele repete. Não é verdade que houve alguma proibição para que o governo federal participasse do plano de vacinação, muito pelo contrário. Aliás, o que está provocando essa confusão é que o governo federal não tomou a posição dele de ser o responsável central por fazer o Plano Nacional de Imunização. O governo federal abriu mão disso. A gente tem que repetir isso aqui ad eterno. O governador João Dória, só para citar um exemplo, que virou meio contraponto do presidente, enfim, há uma disputa clara para ver quem vai ser, quem vai conquistar, quem vai conseguir mais votos numa possível disputa presidencial, né? Então, tá claro que boa parte do que se diz de um lado e de outro tem por trás esse pano de fundo da disputa eleitoral. Mas independente disso, tem que se dar mérito a quem tem. O governador Dória errou muito, fez muita bobagem e faz ainda, mas ele tem um mérito que ninguém pode tirar dele. Ele foi o primeiro governador a vacinar uma pessoa aqui contra a Covid-19, porque o governo de São Paulo foi atrás da Coronavac. Foi atrás. É mérito do governador? É mérito do governador. O governo de São Paulo é poderoso, tem mais dinheiro que a maioria dos governos? Tem o Butantan, que é um patrimônio, então tudo ajudou. Mas o governador João Dória tem esse mérito. Ele trouxe a Coronavac e o fato dele marcar o início da vacinação acabou empurrando o governo federal para também se mexer e começar a comprar imunizantes. Então, o presidente Bolsonaro, passado quase um ano daquela frase infeliz do manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou é simples assim, um manda, outro obedece, ele mais uma vez mostra que continua metendo o dedo num assunto que ele não domina nada, ele não entende nada de saúde. E não tem obrigação de entender. Mas ele não pode interferir numa pasta, já que ele não entende, numa pasta que pode definir pela vida ou pela morte das pessoas. E olha só, para a gente não estender muito esse assunto, o ministro Marcelo Queiroga, que parecia ser o melhorzinho deles, e demorou para a gente chegar num médico, em alguém que é da área da saúde, para ocupar o Ministério da Saúde. Ele parecia ser o melhorzinho, deu até a pinta de que seria, mas aí foi contaminado, não pelo vírus do coronavírus, mas pela essa doença que é esse negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Marcelo Queiroga já tinha dado sinais de que tinha sucumbido a esse mal que afeta o governo federal. Quando começou a questionar a obrigatoriedade de máscara, de proteção, o ministro falou que não achava que era interessante, que era correto obrigar as pessoas a usarem máscara, quando isso é um princípio básico. O mundo inteiro diz que é essencial isso. O ministro da Saúde nosso aqui acha que não. E agora ele completa, né? Ele completa com essa decisão esdrúxula que não guarda sentido nenhum com a realidade. Isso tudo aconteceu porque surgiu a informação de um jovem, de um adolescente que morreu em São Bernardo, mas não se tem nenhum dado que indique que a morte desse jovem tem a ver com a dose do imunizante que ele recebeu. Nada, nenhuma relação. Só que de pronto o governo federal já determina, aliás, sem consultar a Anvisa, né? Sem consultar ninguém, já determina que não se pratique a vacinação para jovens de 12 a 17 anos. E para além disso, né, para além do mal que isso pode provocar, quantos jovens podem ser contaminados nesse período até que tudo isso seja resolvido? Quantos jovens podem ser? Alguém pode dizer para mim quantos vão ser atingidos com o vírus ou podem ter consequências graves? E mais do que isso, né, isso cria uma insegurança para os pais, para os responsáveis de jovens e adolescentes que agora têm todo o direito, né, natural
que tem uma tremenda interrogação na cabeça. Se o governo federal coloca em dúvidas a imunização de adolescentes e de jovens até 17 anos, que dirá o pai que é leigo e que, lógico, só quer proteger a sua família. Mas com um governo desse, com um desgoverno desse, tá difícil demais. Agora são 10h13, a gente